Existe uma diferença silenciosa entre a forma como os pobres e os ricos usam a dívida. E não é porque um lado gosta de dever e o outro não. Também não é porque um nasceu sabendo lidar com dinheiro e o outro não. A grande diferença está no motivo pelo qual a dívida é feita. Enquanto muitas pessoas usam dívida para consumir, uma parte das pessoas ricas aprende a usar dívida para produzir. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro a partir de hoje. A maioria das pessoas foi ensinada a pensar assim: dívida é sempre ruim. E, de fato, muitas dívidas destroem vidas. Juros altos, parcelas atrasadas, nome comprometido, ansiedade, sensação de estar sempre correndo atrás do prejuízo. Muita gente já sentiu isso na pele. Só que existe um detalhe importante que quase ninguém explica. O problema nem sempre é a dívida em si. O problema é o que você faz com ela. Porque existem dívidas que sugam o seu futuro e existem dívidas que ajudam a construir esse futuro. Pensa comigo de forma bem simples. Se uma pessoa faz uma dívida para comprar algo que perde valor, que não gera renda, que só aumenta seus gastos e que depois ainda vira peso no orçamento, essa é uma dívida de consumo. Agora, se alguém usa dinheiro emprestado para adquirir algo que pode gerar retorno, aumentar renda, produzir lucro ou criar uma oportunidade maior no futuro, isso é uma dívida de produção. A diferença parece pequena, mas na prática ela separa quem vive apagando incêndio de quem vai construindo patrimônio. É por isso que muitas pessoas pobres olham para a dívida como um alívio imediato. Elas pensam no agora, querem resolver uma vontade, uma carência, uma pressão social ou até um cansaço emocional. Então parcelam o celular novo, o tênis da moda, a televisão maior, a viagem sem planejamento, o carro acima do padrão de vida. E eu não estou aqui para julgar ninguém, porque muitas vezes isso acontece por falta de educação financeira, por influência do ambiente, por propaganda o tempo todo empurrando o consumo, e também porque consumir dá uma sensação rápida de vitória. A pessoa sente que está avançando, quando na verdade está só antecipando um prazer e empurrando a conta para o futuro. Esse é o grande perigo da dívida de consumo. Ela faz você sentir que ganhou alguma coisa agora, mas cobra um preço alto depois. Você usa hoje e paga durante meses ou anos. E enquanto paga, o objeto vai perdendo valor, vai ficando velho, vai deixando de empolgar e a parcela continua ali. Ou seja, o prazer diminui, mas a obrigação permanece. E isso cria um ciclo cruel. A pessoa compra para se sentir melhor, depois se aperta para pagar. Fica frustrada e então sente vontade de consumir de novo para compensar o estresse. É um círculo que prende. Agora, olha o outro lado. Pessoas ricas ou financeiramente inteligentes não saem fazendo dívida por qualquer impulso. Elas analisam, elas perguntam: esse dinheiro emprestado vai me trazer mais dinheiro de volta? Vai aumentar minha capacidade de ganho? Vai me dar um ativo? Vai gerar fluxo de caixa? Vai me colocar em uma posição melhor daqui a 1, 2 ou 5 anos? Se a resposta for sim, a dívida deixa de ser apenas uma conta e passa a ser uma ferramenta. Imagine duas pessoas pegando o mesmo valor emprestado. A primeira financia um carro que mal consegue manter, só para aparentar um padrão de vida. Além da parcela, surgem seguro, manutenção, combustível, impostos e depreciação. O carro não coloca dinheiro no bolso dela, pelo contrário, tira ainda mais. A segunda usa esse mesmo valor para montar uma pequena estrutura de trabalho, comprar equipamentos, iniciar um negócio, investir em algo que aumenta sua renda ou até adquirir um ativo que gere aluguel. As duas pegaram dívida, mas uma comprou status, a outra comprou capacidade de produção. Esse é o ponto que muita gente não percebe. Os ricos não usam a dívida para parecer ricos, eles usam a dívida para ficar mais ricos. Já os pobres, muitas vezes sem perceber, usam a dívida para parecer que subiram de vida antes da hora. E isso muda tudo, porque a dívida de consumo drena, a dívida de produção expande. Uma te prende ao passado, porque você está pagando por algo que já perdeu valor. A outra pode te empurrar para frente, porque você está investindo em algo que ainda pode gerar retorno. Mas calma, isso não significa que toda dívida feita para produzir é automaticamente boa. Não é assim. Uma dívida produtiva só faz sentido quando existe planejamento, quando há cálculo, quando a pessoa entende o risco, quando ela sabe quanto vai pagar, em quanto tempo, qual retorno espera ter e o que vai acontecer se as coisas não saírem exatamente como o esperado.
Pessoas financeiramente inteligentes não romantizam dívida, elas respeitam a dívida. Elas entendem que dinheiro emprestado tem custo. Por isso, antes de assumir uma parcela, elas analisam se o potencial de retorno é maior do que o custo da dívida. Vamos deixar ainda mais fácil. Se você pega dinheiro a juros altos para abrir algo sem nenhum plano, sem validar demanda, sem noção de fluxo de caixa, isso não é inteligência financeira, isso é aposta. E apostar com dinheiro emprestado pode ser perigoso. Agora, se você já tem uma habilidade, já entende o mercado, identifica uma oportunidade real e usa a dívida de forma estratégica para acelerar um resultado provável, aí a história muda. Nesse caso, a dívida funciona como alavanca, e alavanca, quando usada com consciência, move coisas grandes. É por isso que o iniciante financeiro precisa aprender uma lição fundamental. Antes de perguntar, posso parcelar? Pergunte, isso vai me devolver dinheiro ou vai me tirar dinheiro? Essa pergunta simples pode evitar muitos erros. Vai me devolver dinheiro ou vai me tirar dinheiro? Porque aquilo que só tira dinheiro precisa ser tratado com muito mais cuidado. E aquilo que tem potencial de devolver dinheiro merece análise estratégica. Muita gente acha que o rico ficou rico porque tinha muito dinheiro para começar. Em alguns casos, sim. Mas em muitos outros, a virada aconteceu porque a pessoa aprendeu a direcionar recursos para ativos e não para aparências. Ela entendeu cedo que dinheiro precisa trabalhar e, quando necessário, até o dinheiro dos outros pode ser usado a favor dela, desde que com inteligência. Isso acontece o tempo todo no mundo dos negócios. Empresas pegam crédito para expandir, comprar máquinas, aumentar produção, abrir unidades, contratar equipe, melhorar a operação. O objetivo não é ostentar. O objetivo é crescer. No mundo pessoal, o princípio é parecido. Se uma pessoa usa dívida para pagar um curso que realmente desenvolve uma habilidade valiosa e aumenta sua renda de forma concreta, isso pode ser produtivo. Se ela compra ferramentas para trabalhar melhor e faturar mais, isso pode ser produtivo. Se ela investe em estrutura para prestar um serviço, vender um produto ou melhorar um negócio que já existe, isso pode ser produtivo. Perceba, o foco não está no objeto, está na função. A pergunta é, isso vai produzir retorno? Só que existe uma armadilha emocional muito forte no caminho. Consumir é mais divertido do que produzir. Comprar algo para mostrar resultado imediato é mais fácil do que investir em algo que vai dar retorno depois. Parcelar um desejo é simples, construir patrimônio exige paciência. E é exatamente aí que muita gente se perde. Quer colher antes de plantar, quer a recompensa antes do esforço, quer a imagem de prosperidade sem passar pelo processo de construção da prosperidade. Os ricos, de modo geral, entendem uma verdade incômoda. No começo, muitas escolhas inteligentes nem parecem bonitas. Às vezes, quem está crescendo de verdade por dentro parece estar vivendo de forma bem comum por fora. Enquanto uns estão trocando de celular todo ano, outros estão usando o mesmo aparelho e colocando dinheiro em algo que pode render. Enquanto outros estão financiando conforto imediato, outros estão financiando capacidade produtiva. E depois de alguns anos, a diferença aparece, porque a conta sempre chega, e o retorno também. Quem usa a dívida para consumir compromete a renda futura. Quem usa a dívida para produzir tenta ampliar a renda futura. Essa frase vale ouro. Comprometer renda futura é transformar os próximos meses em obrigação. Ampliar renda futura é tentar fazer com que os próximos meses tragam mais possibilidades. Um caminho aperta, o outro, quando bem feito, abre espaço. Um tira liberdade, o outro pode construir liberdade. Agora presta atenção em algo importante. Pessoas pobres não cometem erros financeiros porque são menos inteligentes. Muitas vezes elas cometem porque cresceram vendo esse padrão como normal. Viram os adultos ao redor comprando tudo parcelado. Aprenderam que ter é mais importante do que construir. Foram bombardeadas com a ideia de que sucesso é aparência. E quando o dinheiro entra, ele já entra cercado de tentações. Por isso esse assunto não é sobre atacar pessoas pobres, é sobre abrir os olhos de quem quer sair desse ciclo. A mudança começa quando você entende que o dinheiro precisa obedecer uma direção. Se você não decidir o papel do dinheiro na sua vida, o mercado decide por você. E o mercado quer que você consuma, o tempo inteiro. Ele quer que você troque, financie, antecipe, parcele, renove, atualize, porque uma pessoa distraída financeiramente é um excelente cliente. Já uma pessoa consciente faz perguntas, e quem faz perguntas começa a sair da armadilha. Talvez você esteja pensando,
então eu nunca mais posso comprar nada que eu quero. Não é isso. A questão não é viver sem prazer, sem conforto ou sem sonho. A questão é ordem. Primeiro construir, depois expandir. Primeiro fortalecer a base, depois aumentar o padrão. Primeiro produzir, depois consumir com tranquilidade. O problema não está em aproveitar o dinheiro. O problema está em tentar viver como alguém rico sem ter construído a estrutura de alguém rico. Essa inversão destrói muita gente. A pessoa aumenta o padrão antes de aumentar a renda, assume parcelas antes de criar margem, compra passivos antes de formar ativos. E por fora parece que está melhorando, mas por dentro a vida financeira está ficando mais frágil. Qualquer imprevisto vira crise, qualquer atraso vira desespero, qualquer emergência vira bola de neve. É uma prosperidade de fachada. Já quem pensa como construtor faz o contrário. Primeiro cria reserva, aprende a controlar gastos, organiza a sua própria vida financeira.